Deixa eu te descrever uma sensação. As coisas começam a ir bem. Não é perfeitamente, mas elas estão muito bem. O relacionamento está tranquilo, o trabalho começa a fluir, o dinheiro começa a entrar, a saúde fica boa, tu tá dormindo bem. Algo dentro começa a acomodar. E então, do nada, aparece uma sensação estranha. Não é exatamente gratidão, é ansiedade. Como se aquilo não fosse durar. Como se tivesse um preço escondido. Como se em algum momento a vida fosse cobrar a conta. Como se fosse ingênuo demais acreditar que o bem pode permanecer. E às vezes, antes que algo ruim aconteça, tu mesma cria a perturbação. Uma briga desnecessária, uma decisão impulsiva, um gasto que nem faz sentido, uma escolha que desorganiza tudo, uma sabotagem que tu só entende depois. Como se o sofrimento fosse mais seguro do que a paz de espírito, como se a dor fosse um chão muito conhecido e a alegria fosse um lugar de onde tu pode cair a qualquer momento. Isso não é loucura, meu amor, isso não é ingratidão, isso é uma crença funcionando. A crença de que o bem não é um lugar onde tu pode ficar por muito tempo. E hoje nós vamos olhar para isso, com consciência emocional, com maturidade espiritual e sem romantizar o sofrimento, porque sinceramente, romantizar o sofrimento já deu, né, senhora? Olá, seja muito bem-vinda a Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias, às 7h07, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo. Nos episódios anteriores da série sobre merecimento, nós olhamos para duas consciências importantes. Primeiro, o não merecimento muitas vezes não nasceu em nós. Muitas vezes ele é herdado, aprendido, instalado dentro do sistema familiar. Depois, tu tende a sustentar aquilo que combina com quem tu acredita ser. E hoje, nós vamos para um lugar ainda mais delicado. O que acontece dentro de ti quando as coisas boas chegam? Por que receber pode gerar culpa? Por que prosperar pode parecer perigoso? E por que para tanta gente sofrer parece mais honesto do que viver em paz? Esse é o episódio 3 da série sobre merecimento. Queridão, queridona, existe uma lógica silenciosa operando na vida de muitas pessoas. E ela não aparece como uma frase pronta, mas ela é aparente nos padrões. A lógica é mais ou menos assim: sofrer é legítimo. Estar bem precisa ser justificado. Quando tu tá sofrendo, parece que ninguém questiona, né? Tu pode pedir ajuda, pode reclamar, pode se sentir exausta, pode dizer que tá difícil. Mas quando começa a ficar bem, algo dentro se inquieta. Será que eu mereço? Será que vai durar? Será que alguém vai se incomodar? Será que eu tô sendo egoísta? Será que eu posso estar bem enquanto alguém que eu amo continua sofrendo? E essa última pergunta aí é muito reveladora, porque ela mostra uma crença profunda. A ideia de que o bem-estar é recurso escasso. Como se tu tivesse bem, alguém necessariamente estivesse pagando por isso. Como se a tua alegria ocupasse o lugar da alegria de outra pessoa. Como se prosperar fosse abandonar quem ficou para trás. E muitas vezes, meu amor, por lealdade, nós nos mantemos no sofrimento. Não porque queremos sofrer, mas porque de maneira inconsciente, sofrer
é uma maneira de continuar pertencendo. Essa crença, ela quase sempre tem história. Ela não aparece do nada. E talvez tu tenha crescido vendo mulheres que nunca tiveram tempo para si. Mulheres que davam conta de tudo, cuidavam de todos, trabalhavam sem parar, engoliam as próprias vontades, chamavam exaustão de responsabilidade e sacrifício de amor. E talvez tu tenha aprendido que uma boa mulher é aquela que aguenta, que não reclama, que não quer demais, que não coloca a própria alegria em primeiro lugar. Talvez na tua família a prosperidade fosse vista inclusive como desconfiança. Quem tinha mais era julgado. Quem descansava, preguiçoso. Quem se cuidava, egoísta. Quem queria algo maior era acusado de se achar muito, se achando melhor que todo mundo. E então, sem perceber, nós vamos aprendendo uma matemática emocional muito perigosa. Sofrer me mantém parecida com os meus. Prosperar pode me afastar deles. E isso, meu amor, explica muita coisa. Porque às vezes o medo não é do sucesso. O medo é do pertencimento que tu imagina perder se der certo. O medo é olhar para a tua história e sentir que, ao viver algo melhor, tu tá traindo quem não conseguiu. Mas eu preciso te dizer uma coisa com muito cuidado. Tu não honra o sofrimento de quem veio antes, repetindo a dor. Tu honra quando transforma a herança. Tu honra quando faz algo novo com aquilo que recebeu. Tu honra quando mostra que a vida pode continuar de um jeito mais inteiro, mais leve. No livro de Jó, mais pro final, depois de tudo que ele perdeu, depois de toda confusão e dor, depois de todo o silêncio, existe uma restauração. E a Bíblia diz que Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Mais do que o primeiro. Não apenas o suficiente para sobreviver, não apenas uma recuperação mínima, mas... E isso é muito importante, porque vamos combinar, né? Jó sofreu pra caramba, perdeu muita coisa, questionou, e a dor dele não foi pequena, mas a história dele não terminou na dor, termina na restauração. E aqui existe uma pergunta muito profunda. Tu consegue imaginar que a tua história também pode não terminar na dor? Não como uma fantasia, não como uma negação do que aconteceu, entende? Mas como uma probabilidade real. Tu consegue imaginar que depois de tudo que tu passou, sustentou, o bem também pode chegar? E mais do que isso, tu consegue receber a prosperidade, a abundância, a alegria, a saúde, sem transformar ela imediatamente em uma ameaça? Porque às vezes a restauração ela não esbarra na falta de bênção. Ela esbarra na tua dificuldade de permanecer no bem sem se sentir culpada. Existe uma distorção que nós precisamos olhar com coragem. A ideia de que o sofrimento nos torna mais dignos, mais puros, mais próximos de Deus. Já olhou para isso? Nos torna mais merecedores. E eu entendo de onde veio isso, porque a dor amadurece, a dificuldade ensina, e a crise sim pode nos aproximar de Deus. Mas quando essa é a única lente, algo se quebra. Porque nós começamos a acreditar que Deus está mais presente na dor do que na alegria, mais presente na crise do que na paz, mais presente quando perdemos do que quando recebemos. E, senhores, isso não é maturidade. Isso é uma maneira muito refinada de sentir medo. Jesus disse que veio para que tivéssemos vida
Lembra? Vida em abundância. Não uma vida sem desafios, não uma vida sem processos, mas também não uma vida onde a tristeza parece mais santa do que a alegria. Deus não te ama mais quando tu sofre, meu amor, e não se afasta de ti quando tu prospera. A paz de espírito, senhores e senhoras, também pode ser sagrada. A alegria também pode ser sagrada. O descanso também pode ser sagrado. O dinheiro também. Receber também pode ser cura. Em João 2, Jesus está em um casamento. O vinho acaba e ele transforma a água em vinho, lembra? Mas não em qualquer vinho, né? E o mestre da festa prova e diz assim: todo homem serve primeiro o bom vinho, e quando os convidados já beberam bastante, serve o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. O bom vinho até agora. E essa imagem é linda porque Jesus não oferece o resto. Ele não oferece o inferior. Ele não oferece apenas o suficiente para evitar um constrangimento. Ele oferece o melhor, o bom vinho. E talvez essa passagem ela confronte diretamente aquela parte dentro de nós que aprendeu a viver de sobras. Sobra de tempo, de amor, de cuidado, de descanso, de dinheiro, sobras de vida. E talvez o Evangelho esteja dizendo: o bom também é para ti. Não apenas depois de sofrer muito, não apenas depois de provar que tu era suficiente, não apenas depois de pagar todos os preços. O bom vinho também pode chegar agora. E tu pode aprender a receber, sem culpa, sem medo, sem precisar estragar tudo para voltar ao lugar conhecido. Sofrer não te torna mais digna de amor, nem de Deus, nem de ninguém. Prosperar não te torna menos espiritual. A crença de que o teu bem-estar custa o sofrimento de alguém é uma herança de escassez. Mas o reino de Deus ele não funciona com escassez. A tua alegria não rouba a alegria de ninguém, meu amor. A tua prosperidade não causa falta a ninguém. E permanecer no sofrimento não cura quem tu ama. Às vezes, o ato mais maduro, espiritualmente falando, é receber o bem sem pedir desculpa por ele. E hoje eu quero te propor uma reflexão em 3 partes. A primeira, eu quero que tu pense em um período recente em que as coisas estavam indo bem. Pode ser em qualquer área. Relacionamento, dinheiro, trabalho, saúde, família, espiritualidade. Olhe para isso. Agora eu quero que tu escreva. Quando as coisas estavam bem, por debaixo disso eu sentia gratidão, ansiedade, culpa, medo de perder, sensação de dívida, desconfiança. Escreve sem filtrar, lembra? Muito bem. A segunda parte, eu quero que tu te pergunte. Se eu fico bem enquanto alguém que eu amo não tá bem, o que eu consigo sentir? O que isso diz sobre mim? E daí eu quero que tu entre em contato com aquelas conversinhas do nosso crítico interior. Que egoísta. Tem alguém ficando pra trás. Tu é muito ingrato. Como é que tu tá rindo e o outro tá chorando? Observa. Pode observar pensamentos extremamente fortes, tá? E eu quero que tu entre em contato com isso. Escreve o que vier, certo? Sem filtro. A terceira parte é onde a gente vai começar a instalar uma nova mentalidade. E eu vou te dar alguns exemplos de fechamento para esse exercício, tá? Depois de entrar em contato com o que tu sente quando tu conquista algo, tu vai nomear isso, né? Daí, nesse segundo momento, tu vai perceber o que o teu crítico interno fala quando tu conquista. E depois, a terceira parte é que tu vai tornar consciente exatamente
aplicar, né, no teu desafio exatamente o que a gente expandiu nesse episódio. Então tu pode trazer frases de fechamento assim: a minha alegria não rouba a alegria de ninguém. A minha prosperidade não é traição. Ficar no sofrimento não ajuda quem eu amo. Receber o bem me torna mais inteira para amar melhor. O bem também pode ser meu. Percebe como tu pode falar de maneira amorosa, gentil e consciente com este crítico interno. E lê em voz alta essas frases de cura. Eu sei que pode parecer muito estranho, mas tu lembra, meu amor, que tudo aquilo que tu declara em voz alta começa a abrir espaço dentro de ti. E talvez, meu amor, exista uma parte de ti sedenta, esperando permissão para permanecer num lugar muito mais leve, mais amoroso e mais próspero. Vamos à nossa oração? Pai, hoje eu te peço, cura para a culpa de receber. Cura para a crença de que sofrer é mais digno do que prosperar. Cura para a ideia de que a alegria precisa ser escondida, justificada ou diminuída. Nos ajuda, Pai, a reconhecer onde confundimos sacrifício com identidade, onde chamamos de humildade aquilo que era medo, onde chamamos de prudência aquilo que era não merecimento. Que cada pessoa que ouvir esse episódio consiga perceber que o bem também pode ser recebido com reverência, que a paz também pode ser espiritual, que a prosperidade também pode ser vivida com consciência, que a alegria também pode ser um lugar de encontro contigo, papai. Nos ensina a receber o bom vinho, Pai, sem culpa, sem medo, sem fugir para o sofrimento, só porque ele parece mais familiar. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, o sofrimento não é mais honesto do que a alegria. Ele é só mais familiar. E familiaridade não é critério de verdade. Talvez tu tenha aprendido a confiar mais na dor do que na paz. Talvez tu tenha aprendido a se sentir mais segura quando tá lutando do que quando tá recebendo. Talvez o bem ainda pareça algo emprestado. Não é teu, não é definitivo. Mas ele pode começar a parecer teu. Devagar, com consciência, com maturidade, com presença. E se esse episódio tu percebeu que existe algo aí dentro, eu quero te apresentar o Ponto de Clareza, que é uma devolutiva personalizada em áudio, onde eu olho para o teu momento com um olhar terapêutico, sistêmico, te ajudando a enxergar aquilo que talvez seja difícil sozinha. Às vezes tu não precisa sofrer, mas para merecer, precisa de clareza para expandir, certo? Só comentar clareza aqui embaixo que eu te chamo, apenas R$47. E amanhã nós vamos continuar nessa série olhando para uma pergunta muito importante. O que tu faz quando finalmente começa a dar certo? Lembra de te inscrever no canal, deixar o teu like, deixa um comentário. Isso me ajuda pra caramba. É uma moeda de troca por aqui, certo? E lembra que todos os dias às 7h07 nós temos um encontro. Eu desejo um dia lindo pra ti e nos vemos amanhã às 7h07. Fica bem. Beijo!